Deus esteja com todos vós. Queremos acolhê-los e acolhê-las nesse momento de reflexão para o 15º domingo após Pentecostes, com as palavras da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, o versículo 4, onde diz: tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras sagradas dão. A palavra de Deus que encontramos na Bíblia tem a grande finalidade de nos fazer entender que podemos e devemos crer em Deus e em suas promessas, mas para isso também precisamos de paciência e de coragem. Que todos se sintam acolhidos para esse momento de reflexão que realizamos em nome de Deus Pai, o Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo Consolador, quando juntos dizemos Amém. A leitura bíblica que servirá de base para a reflexão, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 21 até 35, onde lemos: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o rei dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo, no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou este companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você pediu e por isso eu perdoei tudo o que você devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a palavra do Evangelho. Estimado irmão, estimada irmã, ao ouvir o Evangelho de hoje, podemos muito bem refletir sobre a palavra dívida. O que realmente significa ter uma dívida? O que significa estar devendo algo para alguém? Geralmente a dívida é entendida como algo negativo, porque você deve a alguém ou porque você é culpado de alguma coisa. No Evangelho de hoje, ouvimos a parábola de um servo que tem dívidas enormes para com o seu patrão. Essas dívidas são canceladas e ele sai livre delas para a sua vida. Aqui ele encontra outro servo que lhe deve também algo, mas a libertação por amor não prevalece, e esse servo se apega às suas dívidas e não perdoa o seu devedor, o seu companheiro. Dívida é uma palavra até podemos dizer estranha. Você pode dever algo a alguém como um grande crédito opressor, mas também pode dever algo a alguém
no sentido de uma libertação, porque dever algo a alguém também pode ser uma expressão de gratidão. Dever algo a alguém pode significar que você deve agradecimentos. Então a dívida não precisa ser necessariamente algo negativo. De fato, pode ser algo positivo e também pode ser algo libertador. Você pode dever algo aos seus pais, por exemplo, ao seu antigo professor ou professora. Podemos agradecer a eles por tornar-nos aptos para a vida e também por nos darem exemplos bons para a vida. Nesse sentido, a dívida pode ser libertadora, principalmente se for sobre gratidão. Portanto, trata-se de um relacionamento positivo que enriquece a minha vida. Na oração do Pai Nosso, fala-se da dívida em um sentido negativo, como algo do qual devemos ser libertados. Perdoa-nos as nossas dívidas, nós dizemos. Tanto no texto como no Pai Nosso, a dívida significa dever algo a alguém e ser, portanto, libertado desta dívida. E assim é como o servo no Evangelho de hoje. Ele foi perdoado do seu fardo pesado da dívida e assim está livre para viver. É importante ressaltar que sua dívida não é simplesmente paga, apagada ou mesmo esquecida. O passado não pode ser apagado. O que acontece sempre faz parte da nossa vida, mas a gravidade da culpa foi tirada, foi perdoada. O perdão da dívida não significa que a dívida irá embora. A dívida não é esquecida, mas ela é abolida na graça do outro. Ou seja, a dívida agora está escondida no amor daquele que perdoou a dívida para conosco. A dívida ou o passado nunca podem ser apagados, mas a gravidade da dívida pode ser retirada. Isto é o que o patife, o servo culpado, experimenta. A gravidade da sua dívida foi removida pelo patrão. E esse perdão lhe traz uma obrigação. Agora ele deve novamente algo, mas desta vez não é a gravidade da dívida, mas um amor, o amor perdoador. Estimado irmão, estimada irmã, nós também devemos refletir um amor perdoador. Nós devemos refletir o amor com que somos amados pelo outro, principalmente por Deus. Assim como a lua reflete a luz do sol, devemos refletir o amor de Deus para com o nosso semelhante. Nós devemos o perdão com o qual nós também fomos perdoados. O servo liberto, entretanto, não consegue realizar o amor. E a parábola conta que seu senhor fica zangado e o entrega aos algozes até que ele pague o que deve. Ele é, portanto, jogado na prisão até pagar toda a sua dívida. Palavras duras, mas antes de nos sentirmos acima dele e da sua dívida, devemos pensar no que Cristo fez também por cada um de nós, entregando-se na cruz para que os nossos pecados também fossem perdoados e as nossas dívidas também pagas pelo amor. Assim sendo, também fomos libertos da grande dívida, e isso nos obriga a dar o perdão, assim como o recebemos também de Deus. Se nos sentimos acima deste pecador, do patife com tantas dívidas, nada entendemos, porque nós devemos tanto quanto o patife da parábola, e muitas vezes nos consideramos melhores do que outras pessoas. Se não perdoarmos o nosso semelhante e nos acharmos superiores a ele, em nada somos melhores do que aquele, pois Deus nos perdoa por amor a Jesus Cristo, e assim temos a obrigação de perdoar o nosso próximo. E isso não está limitado a algumas vezes, mas sempre
que o outro pedir o perdão, nós devemos perdoá-lo. Estimados irmãos, estimadas irmãs, nós devemos viver o amor com o qual nós somos amados por Deus. Nós devemos isso a Deus, pois Ele nos amou primeiro, e se falharmos em fazer isso, então Deus ainda assim nos amará como perdidos, como fracassados, por causa do amor que Ele também tem por Jesus Cristo. Amém. Misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a ver, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, me ajuda a ser, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Os convido também para um momento de oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, ao findar desta reflexão, queremos agradecer pelo perdão das nossas dívidas e faça-nos devedores deste amor para com o nosso semelhante. Senhor, confiamos aos teus cuidados todas as pessoas que sofrem e esperam de ti também ajuda. Pedimos pelas pessoas que estão enfermas, se for o teu querer, restabeleça-lhes a saúde. Por aqueles que sofrem com a violência, permita que experimentem a verdadeira paz. Pelas pessoas enlutadas, concede-lhes o consolo e também o conforto, alimentando assim a firme esperança da vida eterna. Abençoa, Senhor, a tua igreja, para que em fidelidade possa ser testemunha de uma fé sincera e sem fingimento. Senhor, oramos pelas autoridades do nosso país, estado e município, para que governem segundo os teus preceitos. Pedimos, Senhor, proteja as famílias, as escolas, comunidades e todos aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade. Isso pedimos por Jesus Cristo, teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, quando juntos dizemos Amém. Nós temos ainda os seguintes avisos. Conforme decisão da diretoria da paróquia, em conjunto com as diretorias das comunidades, ficou estabelecido que no dia 27 de setembro, às 9 horas da manhã, teremos um culto com oração em memória para todos os familiares enlutados que desde o início da pandemia perderam um ente querido, isto na comunidade aqui de Nova Hartz. No dia 4 de outubro, também aqui em Nova Hartz, às 9 horas da manhã, teremos culto de batismo. Portanto, todas as famílias que querem batizar seus filhos, entrem em contato com a secretaria da nossa comunidade. E no dia 11 de outubro, também às 9 horas da manhã, em Campo Vicente, também acontecerá um culto de batismo. E no dia 18 de outubro, em Araricá, também às 9 horas da manhã, teremos também um culto de oração em memória para as famílias que ali perderam seus entes queridos. E assim ainda queremos, para finalizar esse momento, receber a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que possamos nós também refletir o grande amor de Deus por cada um de nós nas nossas relações com os nossos semelhantes. Fiquemos todos com a paz de Deus e sirvamos a Deus com alegria também em nosso dia a dia. Amém.